Olá pessoal, vou fazer um novo vídeo para vocês, para aqueles que não sabem mexer com formulários, produzir atividade a partir daquele formulário. Vamos logar então na conta institucional, né? Cada um tem sua senha, mas é preciso estar logado para que você possa construir esse formulário também. Então eu já fiz a minha atividade lá no Drive, então vou abrir ela lá no Drive, né? O caminho vocês sabem, 9 pontinhos aqui para abrir os aplicativos, Google Drive. Quando se abre ali, tem a opção do meu Drive, Drives compartilhados, que é onde estão as pastas, que nós temos lá os arquivos compartilhados. Você vai procurar a pasta que é da escola, vou abrir essa aqui, dessa escola aqui. Vou abrir aqui uma atividade que eu já inseri lá. Ela é mais para o futuro, mas ainda não construí a atividade no formulário. Já inseri ela aqui no arquivo Drive, então ela já está salva, né? Tanto aqui no Drive quanto eu fiz uma cópia lá no meu Drive, caso tenha aquele acidente, né, que eu falei com vocês. Se algum professor acidentalmente apagar o arquivo, eu tenho ele salvo. Mas eu não preciso ficar salvando no meu computador. Então eu vou lá na minha atividade, a minha no caso é a número 6. Eu já havia criado um link para ela, eu vou lá em cima no link, minha internet está um pouquinho lenta, meu computador também, mas eu já havia criado um link. Eu não só criei o link para colocar aqui mesmo, que era o mais importante, né? Eu não fiz a atividade ainda, eu vou usar o mesmo link aqui. Tá vendo que a atividade está vazia? Só coloquei a disciplina, que quando chega no e-mail do aluno ele vai saber que disciplina que é. O período, eu acho que é importante vocês nomearem assim, né, as suas atividades, que o período, e se você quiser você coloca o conteúdo. Então eu vou clicar aqui para editar. Então tá vazio, vou colocar aqui logo a arte, né, que eu fiz para essa atividade. Vou procurar, tá no meu computador, assim como a arte que vocês têm aí, que eu enviei, ou que você pode também selecionar aquela que você quiser sobre o tema. Ela tem um tamanhozinho, né, específico, mas isso aí é fácil de fazer no Paint, né? O Paint é um aplicativo aqui que ele é bem simples para trabalhar com gráfico. Vou colocar aqui uma cor que se ajuste a esse tema. Ok. Então vamos lá. Aqui em cima eu posso colocar os links das atividades passadas. Eu posso dar um recado para os alunos. Olá, se você não fez as atividades passadas, você pode conferir nesses links. É uma forma de motivar aquele aluno que não participou ainda a participar. Ou pode colocar qualquer outro recado ou instrução, né? Pode colocar o link lá dessa atividade lá no Classroom, se caso ele for acessar pelo WhatsApp e quiser ter esse outro acesso. Mas enfim, o importante é ter esse formulário. Então eu tenho essa atividade já construída aqui no Drive, então eu vou usar ela para inserir lá. Então eu vou pegar aqui o enunciado, que é a explicação que eu faço, como eles pedem, né, uma atividade autoexplicativa, caso o aluno não... Porque o aluno não estudou, né, ele tem que saber o que se trata. Então não vou fazer pergunta agora, eu vou inserir aqui, ó, um texto, adicionar título e descrição. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar aqui a descrição, que é para inserir esse texto. Não vou colocar título por enquanto, não. Vou só posicioná-la aqui para cima, que ela é a primeira coisa do meu arquivo. Ok, agora depois vem uma imagem. Essa imagem não dá para eu colar direto lá. Eu salvei ela em outra pasta, tá? Para poder fazer o upload dela depois ali. Se você não tem essa imagem ali, olha só, vou te ensinar como é que você faz rapidinho aqui, caso você queira fazer também esse trabalho gráfico. Eu vou ampliar ela, ensinar a parte de design para vocês. Ampliei demais, vou diminuir, tá bom. Esse tamanho, opa, um pouquinho maior. Esse tamanho aqui tá bom? Legal. Então, vou só encaixar ela aqui. Olha só, vou dar um print screen.
né, tem uma tecla chamada Print Screen, que ela vai gravar tudo que está na minha tela. E eu venho aqui nesse arquivo do Paint e vou dar um Ctrl V. Quando eu dou Ctrl V, ó, eu só vou reposicionar ela. Vou selecionar tudo aqui, ó. Ctrl A, eu seleciono tudo e jogo ela pro cantinho aqui. E faço isso, ó. Peguei só a imagem que eu quero. Vou salvar lá naquela pasta. Vou colocar aqui a pasta perspectiva, que é o nome da atividade. Vou salvar como JPG, que é um arquivo de imagem. Vou colocar 1. Pronto. Então essa é a minha imagem 1. Paint resolve tudo fácil, fácil. Vou voltar para o formulário. Então vem aqui, ó. Isso aqui eu já fiz. Estou editando, como eu ampliei, vou ter que diminuir agora aqui para poder ter uma visão geral. Vou colocar imagem, adicionar imagem. Então eu vou lá procurar agora no upload, naquela pasta que eu salvei aquela imagem. Eu já tinha ela salva, mas eu fiz aqui só para vocês verem como não é difícil você às vezes salvar uma imagem. Há um aqui. Fiz o upload dela, tá aqui, ó. Posso colocar o título aqui depois, né? Observe a perspectiva. Posso colocar aqui, observe a perspectiva na obra ao lado. Perspectiva é essa técnica de linhas para dar profundidade na obra. Então coloquei esse título aqui só para o aluno se situar. Então tá feito isso aqui, já está a minha imagem aqui. Então o que eu tenho mais lá? Agora eu tenho mais texto. Veja como essa técnica é executada. Bom, posso fazer a mesma coisa, né? Tirar o print aqui e jogar lá, mas eu já tenho ela salvo, então eu vou colocar a imagem e esse título aqui. Então o próximo passo é colocar outra imagem, vou procurar. Como eu já tenho ela salva lá na pasta, eu vou só naquela pasta, vou pegar aquela imagem lá, que é essa. E vou pegar aquele título e vou colar ali. Pronto, feito isso. Agora vamos para minha pergunta. Então eu tenho aqui uma pergunta. Então já está aqui, pergunta sem título. Eu vou tentar usar ela. Vou colocar o enunciado dela aqui. Aqui no Drive faz sentido a questão 6. Eu posso tirar aqui essa questão 6 e colocar só questão, né? Para não confundir o aluno, eu posso colocar aqui questão 1 só, porque vai ter duas questões. E aí vamos à opção de questão. Vou também fazer a mesma coisa aqui, né? Opa. Vou selecionar essa parte aqui. Vou copiar. O meu computador que está com um probleminha aqui, que às vezes eu seleciono uma coisa e ele não vai. Eu tenho que dar uma ajustada nisso. Aqui eu não sei se é meu computador ou se é meu mouse. Mas enfim, um computador bom, o meu computador é antigo, o computador faz isso mais rápido. Vou dar o Ctrl C que é mais fácil. Então tá aqui, opção 1, coloco aqui. Ela é de múltipla escolha, né? Vamos lá, adicionar outro, adicionar opção, tá? Já tem um aqui. Não é adicionar outro não, tem que adicionar outro. Eu tenho que marcar aqui como obrigatória, para que o aluno marque. Então eu vou clicar aqui. Opção 2. Tô levando um pau aqui do negócio, mas é isso mesmo, gente. Aí essa.
horizonte, ponto. Ah, eu dei Enter, é só dar Enter. Tá com dificuldade aqui, às vezes até eu esqueço. Então eu vou pegar aqui a C, dou Enter, vai aparecer outra, pronto. Copiei, colei. Pronto, aí eu já tenho as minhas opções, marquei como obrigatória, né? Se eu vier aqui, ó, configurações, já vou configurar logo, né? Eu não sei se vocês lembram, vou configurar esse arquivo. O que é importante? Coletar o e-mail e dar o recibo já de resposta, que aí a resposta vai para o e-mail. Lembra de tirar isso aqui, ó, tira a restrição que aluno que não tem e-mail institucional pode enviar. Limita uma resposta, senão eles vão mandar um monte de resposta. Não marca aqui editar após o envio não, senão ele vai ficar mandando também, depois corrigindo, que ele já sabe a resposta. Então, feito isso, eu vou no outro aqui, apresentação, eu coloco aqui mostrar barra de progresso e testes. Isso aqui é importante para já dar a resposta para ele, ó. Liberar imediatamente após o envio, e aqui eu posso colocar perguntas erradas, perguntas corretas e valores. Como eu não vou trabalhar com valores agora, né, que a gente não está pontuando, eu vou tirar os valores, mas eu poderia colocar os pontos aqui também. Então eu vou salvar. Quando eu coloco isso, ó, tem essa opção aqui, respostas corretas. Então eu vou colocar já aqui, ó, vou marcar que é essa aqui. Ok? Então essa resposta o aluno vai saber que é a correta. Concluído. Pronto, feita aqui a minha primeira questão. Outra coisa também, eu posso usar esse aqui em outra escola. Se eu for usar isso aqui para outra escola, eu posso colocar aqui também para o aluno se identificar, né? Eu estava esquecendo disso. Vou então criar uma nova pergunta aqui, ó, adicionar pergunta. Só que quando adiciona vai lá para baixo, então eu vou ter que posicionar cá em cima. Eu deveria ter feito isso antes. Então vou ter que arrastar ela para cima. Meu computador aqui, como eu falei, é muito lento, então ele dá esse trabalhinho aqui. Então eu vou colocar aqui, qual é o seu nome? O aluno precisa se identificar, né, no topo do formulário. Então ele vai ter aqui uma resposta curta. Isso é interessante também, resposta curta, resposta longa, parágrafo, caso o professor queira que o aluno escreva algum texto. Não é o nosso caso aqui agora, né, que a gente está criando questões de múltipla escolha. Eu posso também importar perguntas. Se eu já fiz algum formulário antes, eu posso importar algumas perguntas que eu já fiz em outros formulários. Então a opção que eu tenho aqui de marcar a escola, eu posso achar aqui num outro formulário. Aqui, tá vendo que tem alguns formulários aqui que são até compartilhados de alguns outros colegas que deixaram aberto. Ó, eu já tenho essa aqui, qual a sua escola, qual a sua turma. Então vou até pegar aqui, ó, qual a sua escola, qual a sua turma. Então eu vou importar essas perguntas. Então aqui eu posso colocar para o aluno também se identificar a escola que ele vai responder. Então eu posso usar o mesmo formulário em outras escolas. Qual a sua turma, caso eu for usar essa mesma questão em alguma outra turma. Então posso identificar também um aluno pelaquela turma lá. E eu poderia criar uma pergunta também sobre isso, né? E colocar aqui as opções de turma. Quero acrescentar uma outra turma, venho cá, Enter, ó. Coloca aqui, você é do 9º ano C. Então, se a escola não tem no 9º ano C, eu venho cá e excluo essa pergunta. Então, tá feita aqui, tá, a identificação do meu formulário. E aí vem aqui a introdução, primeira pergunta. Só que eu não preciso não, que essa aqui está sobrando. Então vamos lá, o que eu tenho mais ali na segunda parte? Então a questão 7. Então tem texto de novo, né? Outro texto explicativo. Então vou pegar esse texto, vou copiar e vou adicionar texto, ó, título de descrição. Então eu vou colocar ele aqui embaixo. Então meu título ali já é luz e sombra. É o outro assunto que eu estou querendo que os alunos aprendam. A
primeira parte foi perspectiva. Posso colocar o título lá em cima. Vou colocar o título lá então da primeira parte, né? Que é volume, profundidade e perspectiva. Opa, volta lá. Então já tem aqui o texto, a explicação. O que vem agora? Vem a imagem. Então vou pegar essa imagem aqui, né? Eu fiz ela dupla aqui, né? No Paint, né? Para poder ficar também fácil aqui no Drive. Mas eu já tenho ela salva lá. Então vou importar a imagem. Vou procurar. Opa, não tenho ela lá. Então eu não coloquei, ou não salvei. Então o que eu faço? Vou lá, vou dar aquele zoom aqui na imagem para ela ficar melhor no print. Vou dar aquele print, né, na tela. Venho cá, aperto Ctrl A, seleciono tudo, dou um delete. Ctrl V, eu colo. Venho aqui, seleciono. Posso até colocar esse texto aqui, vou deixar junto. Não, mas aí não fica um texto com link. Então eu vou de novo lá. Eu queria colocar aquele texto com link, mas aí eu desisti aqui. Se eu colocasse ele ali, ele não ficaria acessível, ficaria só a imagem, não daria para o aluno clicar. Então eu vou salvar essa imagem aqui, como eu salvei a primeira como 1, vou salvar ela como 2 e vou construir ela lá no formulário. Procurar. Ela já está em outra área, né? Está na área de trabalho. Então já tem essa imagem aqui no meu formulário. Vou reduzir de novo o zoom. Ela subiu, eu tenho que ajustar ela lá para baixo. Às vezes tem que observar isso, a posição das perguntas no formulário. Aqui às vezes você adiciona uma, só que não adiciona na ordem que você quer. E aí tem que ir reposicionando. Meu texto vem primeiro, a imagem vem depois. Então tá aqui a imagem. Eu vou colocar aqui estudo da luz e sombra. O que vem depois lá? Eu dou uma informação para eles sobre o assunto agora que eu vou falar sobre a temática. Então, olha só, eu trabalhei o conteúdo, né, busquei agora uma temática aqui para associar com o conteúdo, que é questões étnico-raciais, e aqui eu falo sobre, já fugindo um pouco de assunto só de africanidade, a gente pode trabalhar a questão indígena, e eu trabalho agora a questão do Oriente. Eu vou falar sobre o teatro de sombra oriental. A questão de cultura também é de outra etnia. Então, vou falar sobre teatro de sombra oriental. Sombras orientais seria diferente. Então, vou colocar teatro oriental de sombra. Fica melhor, né? Que aqui tem um link, ó. Eu posso colocar aquele link lá em cima também, no outro texto. Esqueci disso, ó. Vou pegar esse aqui, que eu havia feito ali, dar o Ctrl C e vou colocar ele aqui em cima, antes da imagem, para eu não ter que abrir um outro texto só para ele. Então o que vem depois? Acho que vem a imagem. Então vou pegar essa imagem e vou colocar lá. Não lembro se eu tenho ela já salva. Se eu não tenho ela salva, eu venho naquele esquema do
do print. Então vou dar meu zoom aqui de 100 ou 110%. Vou printar a tela. Que essas imagens também eu montei lá no Paint também para poder ilustrar. Em alguns casos, né, você tem que dar a fonte da imagem também. Nesse caso eu dei do meu blog, que eu vou colocar essas imagens lá no meu blog e lá eu dou a devida fonte para elas. Senão fica muita informação também. Então só ver como 3, vou vir aqui no formulário e vou acrescentar ela no meu formulário. Acidentalmente eu fechei meu formulário. E aí, eu perco as minhas coisas? Não. Eu vou voltar lá no meu formulário. E ela já está salva. Como eu falei com vocês, eu estou com um problema aqui na seleção do meu computador, né? Quando eu seleciono, às vezes, um texto, alguma coisa, que eu vou ter que dar uma formatada nesse computador para ver o que está esse problema. Mas as minhas atividades já foram salvas aqui. Se acontecer isso de se fechar, ó, eu não perco. Tá tudo aqui, ó. Volta a editar ela. Então já coloquei texto, já coloquei imagem, tá faltando só aquela imagem lá. Vou reduzir de novo o zoom aqui para poder ver o arquivo inteiro, porque quando eu amplio lá, eu já perco essa imagem. Vou lá, adicionar a imagem. Vou procurar de novo na minha pasta. Eu salvo ela como 3. Inserir ela, vai lá, ela já fugiu do lugar, ela foi lá pro topo. Aqui eu tô começando tudo de novo, mas eu já vou organizar ela lá para baixo. Reposicionar. Eu quero que ela fique por último. Então arrastei, coloquei ela aqui, ainda tem um texto antes dela. Texto vem primeiro, vem texto. E aí tem imagem aqui. Depois da minha imagem, vou ter que voltar lá na atividade. Como tem muita janelinha aberta aqui, o computador começa a ficar lento. Eu vou fechar algumas janelas aqui que eu não vou precisar agora, para meu computador adiantar. Então, o computador dá mais velocidade. Quanto mais janela você tiver aberta, mais vai te dar o trabalho para o seu computador vai ficar mais lento. Então agora eu preciso adicionar uma pergunta. Então vamos lá, adicionar pergunta. Eu vou colocar aqui embaixo para não tentar não ir lá para cima. Então vou colar aqui, já colei com tudo aqui já para poder adiantar e não ter que ficar lá buscando, copiando e colando. Ó, já colei tudo aqui, depois eu apago. Então a opção 1 qual que é? A, coloquei, Enter. B, copiei, Enter. C, copiei, pontinho, Enter. E D, pronto. Essa não precisa dessa opção 5. Resposta correta, vou assinalar aqui que é essa aqui, ó. Concluído. Vou apagar aqui isso aqui. Se eu quisesse colocar uma imagem nessa questão, colocaria aqui também. Poderia colocar na questão. Às vezes fica até mais bonito. Vou colocar aqui Teatro de Sombras como título. Tá concluído meu formulário. Então, quando for visualizar, clico naquele olhinho lá. Como que o aluno vai ver?
ele vai ter aqui, vou ter que tirar isso aqui, atividade em elaboração, vou ter que tirar esse texto, não tinha visto isso lá. E é importante ver também os obrigatórios, ó, marcar tudo como obrigatório, senão o aluno não marca. Então estou vendo aqui que o nome eu não coloquei como obrigatório, eu tenho que colocar. Lá ele vai ler o texto, vai ver a imagem, vai ver a pergunta. Texto, imagem, texto, questão, ele marca e envia. Como eu tenho algumas coisas para alterar aqui, então o que eu tenho que alterar? Tirar isso. Então volto lá a editar. Então tiro essa atividade de elaboração. E vou colocar aqui, obrigatório para o aluno responder lá. Visualizo novamente para ver se está tudo certinho. E está tudo certo. Se for criar o link curto novamente, volto lá em editar. Quando crio o link curto, clique em enviar. Pega aqui, ó, esse sinalzinho aqui, link curto, URL curto, copia e cola lá no Drive. Como já está colado lá no Drive, é esse mesmo. Às vezes muda um pouquinho, mas o direcionamento vai ser o mesmo. Mas se eu não tivesse feito isso, era só copiar esse link aqui e inserido lá em cima no topo do arquivo. Aqui nessa parte aqui. Você vai ver que vai ser um pouquinho diferente, que às vezes muda o link, ó. Esse aqui já tem final 7, mas é o mesmo caminho. E é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês aí em relação ao formulário, aqueles que não dominam o formulário. Então essa atividade aí, ela é importante para aquele aluno que recebe ela via internet. Para você ver a resposta depois, olha só que bacana, vai te dar uma planilha, você cria essa planilha e à medida que os alunos forem respondendo, você vai ter todas as respostas aqui. O que eu sugiro para vocês é vir cá com o botão esquerdo e pedir aqui uma coluna à esquerda. Eu fiz alguma coisa que eu colei sem querer, vou dar o Ctrl Z, coluna à esquerda, para colocar aqui o registro. À medida que eu vou registrando a atividade que os alunos vão na planilha, eu vou marcando aqui, ó, para ter um controle. E aí eu sei se se eu já registrei ou não, para não ter que ficar toda hora lá marcando ou corrigindo. Então é isso. Então espero que tenha ajudado aí vocês com as suas atividades. Um abraço.